nas redes sociais e venha conhecer dicas preciosas para melhorar sua saúde física e mental. Todas as quartas-feiras no programa Livremente, das 9 às 10 horas da manhã. Até lá! Olá, estamos de volta, programa Livremente comigo, doutora Rose Cabral. Eu quero mandar um grande abraço aí, pessoas estão se manifestando aqui, dizendo, estou ouvindo. Muito obrigada a cada ouvinte que tem toda quarta-feira estado aqui conosco. Vou mandar um abraço muito especial para o meu filho na fé, Edmar Freitas, lá de Cordovil. Aproveitar... Já que estamos falando de Cordovil, um abraço a esse bairro lindo de Cordovil, que tem abraçado a sede do nosso ministério, o Beit Nevim, Casa de Profetas, a cada filho desse ministério, porque eu digo que eu não tenho ovelhas, porque as ovelhas são do Senhor, então eu digo que eu tenho filhos. Então, a todos os meus filhos, né, espirituais do Ministério Beit Nevim, um abraço. Vou mandar também um abraço ao Ministério Primeiro Amor, que é o ministério do pastor Isaías Barbosa. Juntamente com a minha super amiga queridinha, pastora Anatiele Barbosa. Um abraço também ao nosso apoiador, Bispo João Mendes de Jesus, e a todos vocês. Um abraço especial ao Grupo Semeru. Fiquei sabendo que o Grupo Semeru, lá em Santa Cruz, tem nos ouvido. Então, um abraço ao Grupo Semeru, lá de Santa Cruz, a Évila Paixão, Daniele Paixão, Eliane Paixão, Eloá Paixão, que são minhas primas queridas e também trabalham na linha de frente, porque trabalham na enfermagem. Então, um abração aí, minhas primas, Deus guarde vocês. Então, vamos lá. E aí, Isaías Barbosa, como identificar, agora com a visão do PNL, do coach e do PNL, que são essas ferramentas ultra, mega, super maravilhosas, que eu uso também, conheço, faço uso também, na terapia, inclusive a terapia que eu desenvolvi, o Livremente, gente, você que não sabe, o Livremente é uma terapia que eu desenvolvi. E dentro da terapia, né, quando eu atendo pessoas, eu uso também ferramentas, tanto do coach quanto do PNL. Não só para tirar a pessoa da crise, porque a minha especialização é tirar pessoas de crise. Não só para tirar as pessoas da crise, mas para ajudar aquelas pessoas a alavancar, né, fora o tratamento, a alavancar a sua vida. Isaías, então, dentro da visão do coach e do PNL, como a gente faz para identificar essas crenças? A gente já deixou no ar a perguntinha, os ouvintes estão aí pensando e meditando onde estão as suas crenças. E aí, identificadas as crenças, como a gente trabalha isso no coach e no PNL? Então, quando a gente fala, né, da PNL sobre crenças, nós vamos trabalhar a quebra dessas crenças, né, primeiro questionando essas crenças, se elas, por exemplo, te ajudam. Porque a manutenção da crença está ligada exatamente a que você, de alguma maneira, o cérebro entende que ela está te mantendo seguro. Então, por exemplo, a gente falou aqui, se sente travado e paralisa, essa aí é uma das primeiras perguntas. Você se sente travado? Você paralisa quando você vai fazer? Ok. Então, você identificou, poxa, eu me sinto assim. Então, você já sabe que ali existe. Agora, o porquê? Porque quando eu vou falar, por exemplo, tem alguma coisa uma interferência. Estou te ouvindo. Quando você, por exemplo, vai falar em público e você trava, aí você vai falar, poxa, por que eu travo? Porque eu acredito que, por exemplo, as pessoas não vão gostar do que eu vou falar. Então, você identificou que você tem a crença. Ok. Agora, vamos lá. A pergunta em cima dessa crença para quebrar é: será que todas as pessoas elas não vão gostar do que você vai falar? Você tem a certeza? Aí a gente já começa a fazer da crença uma dúvida.
Ela já não é mais tão forte, porque você já duvidou dela. Então, você vai falar assim, aí você pega, por exemplo, tem alguma evidência, já falou alguma vez, em algum lugar, para alguém, e isso foi bem recebido? Poxa, já. Então, você pegou um segundo item que vai enfraquecer a crença de que se você for falar, as pessoas vão rir. Então, a partir do momento que você consegue enfraquecer essa crença, você vai dizer para você, ok, qual seria a outra crença, então, que você, indo lá fazer, te ajudaria? Ah, me ajudaria a pensar, por exemplo, que eu indo lá fazer, além de ser bom para mim, porque eu vou crescer e vou ter mais experiência, eu posso ajudar pessoas. Então, você já começou a substituir a crença. E aí você reforça essa crença, esse pensamento, né? E você vai fazer com que, agora com a repetição, com o ato em si, você consiga fortalecer a nova crença. Isso parece tão simples, mas é exatamente dessa maneira que você substitui uma crença limitante por uma nova crença fortalecedora. Porque essa crença limitante, você pode não ter percebido, mas ela foi construída da mesma maneira que você agora vai ter que fazer para construir a outra crença. Entende? Isso não nasceu aí de uma hora para outra, ela levou um tempo de construção. E você também vai ter que ter um tempo para reconstruir novas crenças. O Isaías está falando para a gente o seguinte, quando a gente usa PNL, para quem não sabe, irmão, PNL é a sigla de Programação Neurolinguística, que parte de que princípio? De que o nosso cérebro ele pode ser reprogramado. Então, você pode mudar coisas que estão estabelecidas na tua cabeça, pensamentos que você tem. E a PNL, ela vai começar a questionar. Quando a gente começa a questionar algo que está pronto, algo que já está estabelecido, é uma forma de você olhar. De qualquer maneira, cai naquele ponto que temos que olhar para nós mesmos. Sermos espectadores. Eu dou uma dica que eu uso também na terapia. Porque às vezes é difícil convencer a pessoa de que ela pode mudar aquilo. Eu faço assim, vamos fazer o seguinte, sai da cena, você está na cena de uma peça de teatro, você é o ator, você é a atriz principal. Agora, sai dessa cena e vem, senta na cadeira e seja um espectador. E olha para o que você está fazendo e olha para o que você está pensando, como uma pessoa neutra. É uma forma de você olhar para você mesmo e de você mesmo se julgar. Cara, nossa, eu pago o maior mico quando eu faço isso. Caramba, eu fico fazendo papel de criança. Porque tem pessoas, gente, isso é verdade, tem pessoas que têm crenças tão, às vezes, infantis, por causa de tabu que o pai e a mãe falou lá atrás, e a pessoa leva isso para a vida toda. E, às vezes, ela não entende que aquele pensamento dela chega a ser infantil, de tão limitante que é. E ela passa a realmente acreditar. E você sai daquela cena e você olha para você mesmo, para que você identifique, para que você possa dizer, nossa, eu estou, e entrar com esses questionamentos que o Isaías está nos ensinando aí. Bom, Isaías, e aí a pessoa identificou e ela começou a se questionar, né? Ela começou a se questionar. Quando ela descobre o ponto, a origem, o que fazer quando ela descobre aquela origem? O que acontece? Então, quando ela descobriu qual é a origem da crença, né? Como a gente falou, ela vai ressignificar essa crença, estabelecendo aí uma nova crença. Eu dei o passo a passo aí como você faz, né? Mas há pessoas que vão entender que precisam também da ajuda de um profissional.
Às vezes vai precisar de um terapeuta para poder guiar essa pessoa, né? Eu, por exemplo, eu observei, eu tenho feito um atendimento e eu observei com essa pessoa que, por incrível que pareça, para ele não funciona muito algumas coisas de visualização, né, de desassociar da imagem, como você falou, se colocar a imagem para ver, para ele não funciona, ele não consegue criar a imagem. Então, para ele funciona muito mais a análise mesmo, né, de conversar, ele se sente mais... Então, assim, o que eu entendo e o que eu tenho captado, né, nesse período de conhecimento de pessoas é que realmente, gente, não existe um padrão para todo mundo. Não adianta. Por isso que eu acho que quem não tem várias alternativas de conhecimento fica com a perna quebrada. Porque se a gente pegar muita coisa, por exemplo, que vai falar na psicanálise, muita coisa que vai falar na PNL, a PNL, ela funciona para todo mundo? Funciona. A psicanálise vai funcionar sim, mas tem coisas que para gerar mudança profunda que você precisa, você tem que fazer o uso de alguns mecanismos, de algumas técnicas, tanto de um quanto de outro. Então, a pessoa por si só, ela pode fazer, praticar em si mesmo? Pode. Só que talvez tenha crenças que são tão enraizadas, são tão profundas, que ela vai precisar, sim, de um profissional para ajudar a achar o caminho, guiar ela nessa quebra de crença. Porque quando a gente fala que pode fazer sozinho, dá a impressão também assim que é muito simples e fácil. Para muitas pessoas vão conseguir numa boa, tá? Mas tem pessoas que não. Como eu falei para vocês, esse rapaz, por exemplo, ele tem essa dificuldade. Entende? Ele, por mais que você mostre para ele que aquela crença, ela não ajuda, tipo assim, eu estou entendendo, beleza, eu entendo o que você está falando, mas não faz sentido para mim mudar. Entende? Então aí você tem que caminhar com ele para outro nível, trabalhar uma coisa muito mais profunda. Então, o legal da terapia, né, o legal da gente estudar isso, é a gente entender realmente esse universo. E a cada dia você vai ficar com, como é que eu posso dizer, com maior habilidade ainda, exatamente por conhecer pessoas. Então, assim, cara, é muito, sabe, é muito poderoso. O autoconhecimento, às vezes a gente parece repetitivo, né? Nós que trabalhamos com isso, a gente parece tão repetitivo em algumas coisas, mas não tem como fugir. Eu acho que a maior sacada da vida de qualquer pessoa é o autoconhecimento. Se você não se conhecer, como é que você funciona, porque cada um funciona de um jeito. Eu já aprendi muita coisa que eu não sabia ao meu respeito. Então, hoje, eu sei, por exemplo, quando eu estou ansioso, quando eu preciso trabalhar alguma coisa, quando eu preciso de caminhar na rua, por quê? Porque eu já sei. Eu já sei quando o meu sono está alterado, quando alguma coisa não está legal. E é assim, imediato. Aconteceu, eu falei, ó, aconteceu agora, eu sei que alguma coisa não está legal. Então, o segredo, até para você lidar com as crenças limitantes, é o autoconhecimento. E vamos... o programa tem esse compromisso de trazer esse esclarecimento para todos que ouvem, pelo seguinte, é muito importante, porque se não olharmos para nós mesmos, se não procurarmos essa mudança, se não procurarmos evoluir, se não olharmos para isso e considerarmos, né, que a saúde mental ela é importante. Aí você vai dizer assim, mas o que saúde mental tem a ver com coach? Olha, o coach nada mais é do que ferramentas, não é uma terapia, é uma ferramenta motivacional. Mas quando a pessoa já entende que precisa de uma motivação, ela já está buscando em si, ela já sabe, ela já está entendendo que ela tem uma dificuldade e não se conforma. Então, querido ouvinte, você não se conformar com uma determinada coisa ou algo que está acontecendo na sua vida é completamente normal.
não tem nada a ver com rebeldia, não tem nada a ver com rebelião, porque muitas pessoas têm tabus, né? É tão limitadamente o pensamento daquela pessoa que realmente ela acredita que ela não pode, ou que ela não tem direito, né? Ou que não vai ficar bonito, porque é a tradição dela, porque é o costume dela, porque é a religião dela. Tudo é válido para nos satisfazer, desde que não nos paralise. Porque não há nada fora de você ou à volta da tua vida que seja uma potência para paralisar, mas sim para te instruir, para te fazer pensar. Então, todas as coisas que estão à nossa volta são para nos fazer pensar, para julgarmos, para decidirmos, não exatamente para nos fazer paralisar. E o Isaías estava falando a respeito de você visualizar, porque muitas vezes, Isaías, também a pessoa ela não consegue olhar para si, porque talvez aquilo que a limita seja algo que gerou lá atrás muita dor para ela. Por aí. Só que, gente, para desconstruir, tem que pegar aquela coisa construída e desconstruir ela. Então, se você está olhando para dentro de você e você está vendo que algo não está bom ou que você não está satisfeito com o teu jeito, com o teu comportamento ou com a tua fraqueza ou com a tua impossibilidade, se você não está satisfeito com isso, para desconstruir a impossibilidade que está dentro de você, não tem como. Vai ter que tocar no ponto, vai ter que tocar no assunto. E muita gente tem medo disso, não é mesmo, Isaías? As pessoas têm medo de voltar e de tocar e de mexer naquilo. Porém, eu costumo exemplificar. Já viu, todo mundo na face da Terra já deve ter tido furúnculo. Se você não espremer, não adianta. Ele vai ficar doendo. Como é que você faz para convencer? Não, mas como é que você orienta os seus clientes com relação a isso? Então, na PNL, embora a gente trabalhe muito aquela coisa, né? A PNL você consegue trabalhar algumas coisas sem mesmo entrar nas questões, né? naquele pensamento, naquela situação propriamente dita. Mas tem situações que você realmente precisa abrir a ferida. Não tem jeito. Por isso que eu falei que você tendo um leque de ferramentas, de opções, você consegue entender o que melhor aplicar ali. Se eu puder tratar uma situação sem precisar de voltar na dor, propriamente dito, show de bola. Mas se eu não puder, aí eu vou ter que mexer na dor, porque existe um tipo de dor, uma torção. Vamos dar um exemplo físico. Uma torção, é melhor não mexer. Né? Você deixa ela quietinha que ela vai se regenerar. Agora, uma ferida, por exemplo, que está com um bicho dentro, você tem que tirar o bicho, tirar aquilo tudo, tirar o pulso, para depois você poder, então, deixar quieto. Entende? Então, são situações e situações. A verdade é, até fugindo um pouquinho aí, mas dando um adendo para quem quer gerar mudanças profundas na sua vida, tem um poder guardado dentro de você que você pode utilizar. Todo mundo sempre fala que esse poder tem que ficar guardado, que esse poder não deve ser utilizado, que esse poder é feio, que esse poder é ruim, mas é um poder que precisa ser aprendido a ser utilizado. E esse poder se chama ira, se chama indignação. E qualquer coisa que esteja te causando incômodo, que esteja travando você para causar uma mudança, você tem que se irar contra isso. Você tem que querer, sabe até por quê? A ira é algo tão poderoso que quando a gente está com raiva, você já viu que você pode estar doendo, que você esquece a dor e você vai para cima do que você está com raiva? É a mesma sensação. Se você só de pensar, você já sente parece que um troço corre no teu corpo, né? Uma energia. Então essa energia, ela provoca mudanças. Ela só precisa ser canalizada da maneira correta. É como eu falo lá no meu treinamento, é o Hulk. É o Hulk. É você botar o Hulk para fora na hora que você quer. Então você vai botar para fora e pegar essa crença limitante, esse negócio, e quebrar isso. E é só a indignação pode te dar esse poder de mudar essa situação. Não tem mudança
que seja gerada na passividade. A gente fala na PNL que nenhum problema pode ser resolvido do mesmo nível em que foi criado. Nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível que foi criado. Então, para você resolver um problema de um nível abaixo, você tem que ir num nível, né, acima para você poder resolver esse problema. Como, por exemplo, as crenças, elas estão alocadas aí no 4º nível neurológico, você precisa, por exemplo, ir no nível de identidade, para você poder mexer todos os demais níveis para baixo. Então, é só uma questão de você entender isso, trazer esse poder, né? E você vai conseguir, sim, gerar essas mudanças de uma forma muito poderosa na sua vida. Maravilhoso, maravilhoso. Legal você tocar nesse ponto. Porque, na verdade, foi com essas emoções que todos nós temos, gente, todo mundo tem ira, todo mundo sente ódio, todo mundo tem raiva, todo mundo, tem, sabe, tem vontade de se vingar. Isso é natural do ser humano. Mas existe aquele tabu, né, de que Deus me livre, você tem que abafar tudo isso dentro de você. Porém, isso, na verdade, são potenciais que todos nós trazemos em si, que muitas vezes controlamos, muitas vezes abafamos, e traz para nós um julgamento, porque essas sensações trazem junto um tabu. Então, você vem com aquele tabu de que é feio você sentir ódio, você tem que ser a melhor pessoa do mundo, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que não sei o quê. E você oprime muitas vezes e vai colocando, vai empurrando isso para dentro de você, dentro de algum lugar. E, gente, quando isso explode, acabou. A pessoa surta, a pessoa perde a razão, a pessoa vai perder o emprego, a pessoa vai acabar com o casamento. Por quê? Porque ela tem aquele tabu dentro dela de que ela não pode expressar ou não pode dizer que está sentindo aquilo. Então, quando a gente se conhece, e para poder trabalhar até mesmo isso como potência em nós temos que entender, trabalhar o não julgar. Porque o tabu traz com ele um julgamento. Então, muitas vezes nós mesmos ficamos nos julgando. E todas essas potências que estão dentro da gente, elas deveriam alavancar uma mudança, não uma opressão. O que o nosso amigo Isaías está querendo dizer é o seguinte: se você está indignado, se você está com raiva de algo, sabe, que não está te fazendo feliz, usa aquela raiva não para destruir outra pessoa ou para acabar com a tua vida, mas usa isso para dizer assim: eu não estou conformado e eu vou dar um jeito e eu vou procurar uma saída. Não, de hoje não passa, é a última vez que isso acontece comigo. De hoje não, a partir de hoje isso não acontece mais. A partir de hoje isso não acontece mais. E ali você toma aquilo, alavanca e muda. Então, fica aí essa dica. Fica aí essa dica para você. Não fique com raiva de todo mundo, não, mas fique com raiva daquilo, muitas vezes, que você não faz, ou que você não tem coragem de fazer, e faça disso um trampolim. Amém? Olha, eu vou deixar aí considerações finais, temos esse minuto aí. Isaías, deixa teu contato, quem quiser conhecer o Instituto Cadma, como é que é? Vamos lá, você pode entrar nas nossas redes sociais, Cadma Coaching, né? Ou no site cadmainstituto.com.br, e você vai conhecer o nosso trabalho. Lá você pode mandar, pegar os contatos, pegar os telefones, tem todas as redes sociais lá, tá bom? Conhece aí a gente, para a gente estar aí estreitando o relacionamento, é muito bom. Gente, muito obrigado, Isaías. Obrigado, querido ouvinte. Obrigado aí, você que esteve conosco. Segue lá nas redes sociais, doutora Rose Cabral. Essa gravação de hoje vai estar lá. Daqui a pouquinho eu posto lá nas redes sociais, que se quiser conferir as dicas aí, vai lá. Semana que vem tem mais. Um abraço para você. Até mais. Até mais. Um abraço.